Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois. Livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz a mensagem de Emmanuel, trazendo a continuação do livro há 2000 anos, quando ele era um senador da República ali de Roma, e agora a gente encontra ele como um escravo judeu. Ele que no livro anterior, então, era ele que escravizava, era ele o senhor, era ele que mandava, era ele que detinha o poder, agora ele é escravizado. Mas nós vimos tudo isso, por que tudo isso aconteceu. Ficou bem claro que não foi porque Deus não gostava dele, não foi porque ele estava sendo injustiçado, mas sim porque ele fez escolhas, talvez não muito... que não trariam muita coisa boa para ele, não sei se dá para dizer certa ou errada, porque cada escolha depende do nível de expansão de consciência da pessoa. E ele fez escolhas que fizeram com que ele passasse de um senador para quem foi pedido que desse prova de humildade, de abnegação, a um escravo judeu. E esse livro, há 50 anos depois, foi então 50 anos depois da passagem dele no livro há 2000 anos, ali quando houve a destruição de Pompeia, que foi o último capítulo, e que a gente viu que todo mundo ali da cidade, a cidade foi toda destruída e todos pereceram, entre eles o senador Publio Lentulus. E agora ele volta como um escravo judeu, e a única pessoa, a única personagem que vem com ele dessa época, que está interagindo com ele nesse livro, é aquela pessoa que era amigo íntimo dele, que estavam juntos ali no capítulo Destruição de Jerusalém, e que foi morto ali pelos aqueles resistentes palestinos, que teve o coração arrancado ali na frente do senador. Foi essa última imagem que ele viu antes de ter os olhos perfurados. E agora, por ironia do destino, a gente não sei se podemos dizer assim, ele é escravo liberto dessa pessoa, que é o Pompílio Crasso, que agora é o Elvídio Lúcius, aqui nessa história, nesse livro, que recebeu de presente de uma pessoa, e como achou que ele era realmente, ele sentiu essa união que havia entre eles, que eu acredito que é uma coisa que fica gravada ali na alma, tanto aquele antagonismo que a gente tenha por alguém em vidas passadas, ou aquela coisa que nos une a alguém, quando a gente volta e a gente reencontra essa pessoa, a gente sente. E aí foi isso que aconteceu, ambos sentiram essa aproximação, essa amizade que havia entre eles, e aí o Elvídio deu a liberdade ao nosso senador Publio Lentulus, então agora como escravo, que é o Nestório, e ele agora como escravo livre, ele foi até ali as catacumbas, porque ele também é cristão. E foi a partir daí, desse momento que ele esteve nas catacumbas, onde ele encontrou Célia e a amiga da mãe dela, Túlia, é que eles foram seguidos, então, por duas pessoas que nós vimos que seria aquele funcionário da casa da Célia, da casa do Elvídio, que o Emmanuel classificou de uma pessoa que tinha bastante, não era amigo da verdade, amigo do escândalo e nada sincero, que era o Pausanias. Então foi Pausanias e a Atéria, aquela que estava ali colocada na casa do Elvídio e da mulher dele, pela Cláudia Sabina, que também quer separar os dois. Então eles se infiltraram ali nas catacumbas onde os cristãos se encontravam, e depois contaram tudo. O Pausanias foi e contou tudo para o pai da mulher do Elvídio, pro Fábio Cornélio, e porque o Elvídio estava em Tibur. E aí o Fábio Cornélio mandou prender os dois, porque ali nas catacumbas o Ciro também, aquele que escravo por quem a Célia é apaixonada, apareceu, e aí a gente viu que ele é filho, além de ele ser apaixonado pela Célia, ele é também filho do Nestório. E aí agora, enfim, os dois foram presos por causa da denúncia do funcionário. Então, ambos foram presos,
E agora, nesse capítulo anterior, nesse capítulo que nós estamos, que é o 6º capítulo, é a visita ao cárcere. E nós vimos que quem fez essa visita ao cárcere foi o Elvídio, porque quando ele voltou de Tibur, contaram tudo para ele e ele ficou muito surpreso de saber que o escravo a quem ele, por quem ele tinha tanta simpatia, que ele deu a liberdade, que era tratado como um amigo mesmo, ficou incumbido da educação das filhas dele, era cristão, e para ele isso era era um crime ser cristão, para aqueles que não acreditavam. E então ele foi visitá-los, e mas uma coisa que ele ficava mais ainda desgostoso de saber, que ele era pai do Ciro, porque o Ciro, quando ele salvou a Célia de se afogar, ele deu a ele a liberdade. O Elvídio deu a ele era escravo dele, deu a ele a liberdade também. Porém, quando esse mesmo funcionário disse que eles estavam tendo um caso, ele e a Célia, e inventou lá mentiras que não eram condizentes com o que estava acontecendo entre eles, então ele mandou novamente açoitá-lo e mandou que ele fosse entregue às galeras, onde os escravos iam realmente para esperar só a morte. E então ele não gosta realmente do Ciro, e ele disse que se o Nestório então negasse que era cristão, e se ele não fosse pai do Ciro, ele podia perdoá-lo. Porém, o Nestório disse que era cristão, não negaria, e pediu a ele pelo Ciro, pediu que ele não deixasse que ele fosse condenado, que ele sairia de Roma, que ele nunca mais olharia para a filha dele. Porém, nada disso o convenceu, e ele deixou os dois, que então foram levados lá para junto daqueles 13 que foram dos 35. Alguns foram, então, decretou-se que eles deveriam ser banidos da cidade, e os outros foram condenados à morte. E então, eles estavam ali aguardando o dia reservado ao sacrifício. E foi assim que terminou, então, o vídeo anterior, quando Emmanuel diz dessa forma: então alguns pretorianos que lhes montavam guarda, escutando-lhes os cânticos de fé, porque esses prisioneiros então que seriam sacrificados começaram a cantar, compararam a voz daqueles corações angustiados a soluços de roxinóis apunhalados em pleno luar, na vastidão do espaço. E aqui então, com toda essa poesia, essa forma poética que o Emmanuel tem de contar coisas tão assim, pesadas assim, ele passa de uma forma que fica até bonito de ver, de ler, de sentir. E então aqui foi desse jeito que ele terminou o vídeo passado, ele dizendo então que enquanto os prisioneiros aguardam o dia reservado ao sacrifício, acompanhemos nossas personagens no desdobramento da vida cotidiana deles. Aí então agora, antes de continuar essa segunda parte então desse 6º capítulo, eu peço a Jesus Cristo que possa me permitir, possa abençoar essa minha leitura, possa fazer com que seja fluida, possa abençoar meus comentários, que eles sejam pertinentes para a compreensão, para melhorar, para trazer algo a mais, porque o livro absolutamente tem tudo, mas que os comentários sejam para trazer alguma compreensão a mais, e que eu possa até ser inspirada então por Jesus Cristo, por Chico Xavier, Emmanuel, se for possível. Agradeço a Chico e a Emmanuel, que diz que ele abre essa página íntima da vida dele para nos servir de roteiro, e ele dá um conselho nesse livro: ler e meditar, porque as informações que eles passam aqui são assim riquíssimas, como se nós somos alunos em uma escola, e aí vem um aluno, a gente encontra um aluno que já passou por aqui, já repetiu várias vezes, mas agora já se doutorou, já está ali no doutorado, e ele passa dicas, ele passa um monte de coisa das matérias que ele aprendeu, e se a gente ficar bem atento, e às vezes nem se a gente lê com atenção e meditar como ele está dizendo, a gente passa ali no final com nota azul. Tá bom? Então vamos continuar, e eu peço também que você seja abençoado, você que está acompanhando, para, se precisar, se tiver alguma coisa que falta para que você encontre Jesus Cristo da forma como Ele é, que isso aconteça. Depois de uma visita a Tibur, Hélio Adriano certificou-se do valioso curso de Ovídio Lúcius às suas caprichosas edificações, convidando-o a visitá-lo com a família, a fim de lhe testemunhar seu reconhecimento.
Então o nosso Hélio Adriano é o imperador. Então ele foi o imperador que organizou tudo ali a pedido da Cláudia Sabina, que é aquela ex-namorada do Elvídio. Ela namorou quando eles eram jovens, engravidou e ele não assumiu, porque ela era uma plebeia, ela era pobre. Mas agora o imperador mesmo organizou o casamento dela com o prefeito, o Lólio Tíbico. E agora ela quer, ela já declarou que ela quer então se vingar e ela quer o Elvídio de volta para ela de qualquer forma. E aqui então eles se combinaram e o imperador mandou ele ali para Tibur para trabalhar com ela, para Tibur, uma outra cidade afastada ali, assim ele fica afastado da família da mulher dele. Aí então ele volta e o imperador o convida para uma visita para testemunhar o reconhecimento dele. No dia aprazado, com exceção de Célia, que não podia dissimular o abatimento, compareciam ao ágape que o imperador lhes oferecia o tribuno e a família dele, acompanhado de Caio Fabrícios e Fábio Cornélio. Então a gente vê aqui que o Caio Fabrícios é aquele amigo dele, que eles se encontraram ali na Idumeia, na Ásia Menor. Antes estavam todos lá, o Caio Fabrícios tinha ido para fazer um balanço de toda a revolução que aconteceu lá, para trazer as informações, e a família do Elvídio morava lá também. Eles voltaram juntos para Roma e agora o Caio Fabrícios está noivo da filha mais velha do Elvídio, que é a Elvídia. E o Fábio Cornélio, que é exatamente o pai da mulher dele, da Alba Lucínia, quem que é? O sogro do Elvídio. Adriano os recebeu com amabilidade extrema, versando às palestras da tarde os mais variados assuntos atinentes à vida social e política do Império. Em dado instante, após as libações habituais, Adriano dirigiu-se a Elvídio Lúcius nestes termos: meu amigo, o principal escopo do meu convite é agradecer-te a preciosa colaboração prestada aos meus planos em Tibur. Francamente, as tuas realizações excederam a minha expectativa mais otimista. Obrigado, Augusto, respondeu Patrício, emocionado e satisfeito. Mas deve ser grande isso, receber um elogio desse, um agradecimento desse do próprio imperador, que para eles que eram politeístas, além de cultuarem aqueles deuses todos ali da mitologia, entre eles Júpiter, Juno, o imperador era como um deus para eles. Então receber um agradecimento desse do imperador é para ficar emocionado e satisfeito mesmo, né? E como se houvera transportado a sua palavra a objetivos diferentes, o imperador obtemperou com evidente interesse. Quando se efetua o enlace da tua filha? Pretendo fazer uma viagem demorada pela Grécia antes de me recolher em Tibur de modo definitivo, mas não desejaria partir sem contemplar a felicidade dos nubentes. Designando Caio, que experimentava maior alegria à vista do interesse imperial pela situação dele, Elvídio replicou: Augusto, muito nos honramos com a vossa generosa atenção. O enlace da minha filha depende tão somente do noivo, que está aliciando a experiência da vida antes de atender aos reclamos do amor. Que é isso, Caio? Perguntou o imperador num largo sorriso. Que esperas ainda? Se Vênus ainda não te bateu fortemente às portas da alma, não podes entreter com promessas o coração que te agrada, que te aguarda em primaveras de amor. Vossa palavra, ó César, respondeu o interpelado como um perfeito augustino. Conforta-me o espírito como os raios do sol. Entretanto, tendo de substituir Vênus por Juno em meu santuário doméstico, aguardo a oportunidade propícia à minha tranquilidade futura. Hélio Adriano fez um gesto expressivo, fixando em Elvídio Lúcius o olhar enigmático dele e acrescentando: o ensejo esperado deve estar chegando agora. Afirmava a sabedoria dos antigos que melhor fala aos pais o bem que se faz aos filhos, razão porque tomo o dote da jovem Elvídia ao meu cuidado.
Resolvi doar-lhe uma propriedade deliciosa nas imediações de Capua, ao pé do Volturno, onde o fruto das vinhas e das oliveiras bastaria para entreter a felicidade de uma família durante 100 anos de existência, sem outras preocupações de ordem material. Pimba então, bingo aqui eu acredito, porque quando o vídeo disse que dependia apenas do Caio, eu acredito que ele deve ter pensado, mas e o dote? Tô esperando, né? Porque naquela época, para se casar, a família da noiva tinha que dar um dote. E ele ia doar então uma propriedade nas imediações de Capua, que podia então fazer a felicidade de uma família durante 100 anos de existência. Olha o dote então. Agora, então, vamos ver, depois disso, o que é que o Caio vai dizer. Um sopro de alegria animou todos os semblantes, desenhando-se com especialidade nos de Ovídio Lúcio e da mulher dele, que se entreolharam felizes, tomados de sincero reconhecimento pela espontânea generosidade do imperador, a quem Fábio Cornélio se dirigiu com a mais respeitosa cortesia, agradecendo em nome de todos a régia dádiva. Caio Fabrícios, não podendo conter a alegria, apertou as mãos da noiva, exclamando: depois da palavra de Fábio, queremos confirmar nosso reconhecimento à vossa magnanimidade, ó Augusto. Vossa lembrança expressa a generosidade e o poder do Senhor do mundo. Olha então como é que eles têm, em que ordem eles têm o imperador, o Senhor do mundo. E já que depende de mim a fixação do matrimônio, marcá-lo-emos para o mês próximo, como vos apraz. Todo o nosso desejo é que nos honreis com a vossa presença, porquanto em face de vossa paternal proteção, sentimos que os deuses nos abençoam e guiam. Sim, ponderou Adriano pensativo, no mês vindouro pretendo realizar minha última viagem pela Itália e pela Grécia. Prometi aos amigos de Atenas que não me recolheria a Tibur antes de levar-lhes minha visita derradeira. Antes de me ausentar, pretendo comemorar com festejos públicos a inauguração dos novos edifícios da cidade. Então, esses novos edifícios da cidade estão entre as numerosas edificações de Adriano durante o reinado dele. Conta-se como das mais modernas, o famoso castelo de Santo Ângelo. Essa é uma nota de Emmanuel. Então, antes de viajar, ele quer dar uma festa assim para inaugurar. Então, ali as obras que ele fez, não é uma coisa bem diferente da política atual, né? Aproveitaremos então a oportunidade para que se efetive a tua aventura. Alba Lucínia tinha os olhos úmidos, abraçando a filha alegremente, e assim terminava o banquete com júbilo inexcedível. No dia imediato, o imperador ordenou todas as providências para a doação, e enquanto Ovídio Lúcio e família se preparavam convenientemente para o evento familiar, Caio Fabrícios dirigia-se à antiga terra de Lavois, a fim de conhecer a região em que ficava sua futura vivenda. Então aqui o imperador honrando a palavra dele, porque às vezes assim em momentos de festa todo mundo tá ali bebendo muito, aí se promete, eu vou doar isso ou aquilo, uma coisa assim, alguns presentes, e depois a pessoa pensa melhor e aí faz de conta que esqueceu, que não disse nada. Mas ele no dia imediato já ordenou todas as providências para a doação, e aí então o Caio já foi ali para conhecer a região onde ele moraria então depois de casado. Todavia, a par dos grandes júbilos, persistiam as graves preocupações e as grandes dores. Ovídio e a mulher dele não podiam forrar-se à contrariedade que os martirizava intimamente ao verem que Célia definhava, apesar dos esforços que ela mesma fazia, mercê das energias poderosas da fé dela, a fim de não amargurar o coração dos genitores. Comparando a filha a uma flor mirrada e triste, o tribuno aumentava o ódio dele às ideias cristãs, recordando Ciro com aversão e rancor.
O doloroso contraste do destino das filhas era-lhe objeto de profundas meditações. Então eu disse no início que ele tem realmente aversão e raiva do Ciro, mas não é só porque ele ousou se apaixonar pela filha dele. Ele, um simples escravo, tá certo que anteriormente ele salvou a vida dela. Porém, ele salvar a vida dela ele podia como escravo, mas se apaixonar por ela não. Mas foi porque foi ele que mostrou a ela a doutrina cristã, foi ele que a introduziu ao Evangelho de Jesus Cristo. Interessava-se por ambas com o mesmo afeto, contudo, malgrado a boa intenção, a mais nova parecia afastada da sua devoção paternal. Não sabia frequentar os ambientes sociais, nem se integrava convenientemente no ritmo doméstico, como fora de desejar. Os olhos dela jamais haviam manifestado qualquer interesse pelas fantasias da juventude e, mergulhados em cismas constantes, pareciam fixar-se noutros rumos, que o espírito paternal dele jamais pudera definir com acerto. Ao seu conceito, ela era vítima de umas tantas fraquezas que, no seu zelo, atribuía à influência dos princípios cristãos no convívio dos escravos lá na Palestina. Ainda bem que Ovídia seria ditosa e isso, de algum modo, o consolava. Quanto a Célia, ele e a esposa mais tarde levá-la-iam a terras estranhas, onde a sensibilidade doentia dela pudesse modificar-se a contento. Enquanto o tribuno desenvolvia todos os esforços por dissimular tais conjecturas, multiplicavam-se no lar os júbilos festivos. Mas, ao passo que aumentavam as esperanças e as alegrias familiares, Célia verificava que os padecimentos morais dela lhe superavam as próprias forças. A notícia da condenação de Ciro como conspirador acabrunhava-lhe profundamente o coração. Além disso, bastaria uma palavra só do imperador para que os terríveis suplícios se consumassem. Aquelas perspectivas angustiosas lhe anulavam todas as esperanças. Ao seu lado, o enxoval da irmãzinha cobria-se de pérolas e de flores. Por si, não lhe invejava a aventura, mas desejava conservar a vida do eleito do destino dela. Orava sempre, mas as preces dela estavam eivadas das angústias terrenas, sem a leveza suave de outros tempos, que as fazia ascenderem ao céu. Agora, as vibrações espirituais mesclavam-se de ansiedades amargas e dolorosas. Desejava ver Ciro, ouvir-lhe a palavra, saber da boca dele que o coração continuava forte e resignado diante da morte, a fim de que a alma dele aurisse ânimo na coragem, ou a fim de que a alma dela aurisse ânimo na coragem dele. Mas não podia pensar nisso. Os pais não lhe consentiriam nunca. Tão penosas reflexões foram-lhe invadindo o cérebro, enfraquecendo-o. Em poucos dias, o organismo não se mantinha de pé. Todavia, Alba Lucínia, com o bom senso que lhe caracterizava as iniciativas, lembrou a conveniência de transportá-la para o Aventino, onde se trataria convenientemente junto do velho avô e de Márcia, que a adoravam. Aceito o alvitre, Quinéio Lúcio veio buscá-la pessoalmente com paternal solicitude. Então, aqui a mãe dela pensou logo de mandá-la novamente para a companhia do avô, o Quinéio Lúcio, que a mãe dela não sabe, agora também se converteu ao cristianismo. Ele não abriu para todos, mas a primeira conversa que ele teve com ela, com a Célia, no intuito de dissuadi-la, de mudar de ideia, de trazê-la de volta para as crenças dele, a pedido do filho dele, do Elvídio, aconteceu totalmente o contrário. Foi ela que o convenceu a estar, então, se tornando o seguidor de Jesus Cristo. A família não sabe. E Márcia é a outra filha, é tia dela, então. Em sua casa, a jovem melhoraria do estado febril que tanto a debilitava, mas o singular abatimento moral zombava de todos os cuidados do venerável ancião que inventava 1000 modos de restabelecer a alegria da netinha adorável.
Certo dia, pondo em jogo seus processos psicológicos cheios de ternura, acercou-se da neta, exclamando com profunda bondade: Célia, minha querida, pesa-me o coração ver-te assim abatida e doente, apesar de todos os esforços do nosso amor desvelado. E como lhe visse as lágrimas brilhando à flor dos olhos, continuou carinhoso. Também eu, minha filha, no imo da consciência, sou hoje um adepto do cristianismo, com todo o fervor do meu espírito. Conheço a essência dos evangelhos, levado pelas afetuosas sugestões da tua alma cândida e generosa. Para mim não valem mais agora os sacrifícios aos nossos velhos deuses, silenciosos e frios, mas tão somente as ofertas do nosso próprio coração àquele que vela por nossos destinos do trono dele nas alturas. Mas ouve, filhinha, não sabes que Jesus não quer a morte do pecador? Não lhe conheces o ensinamento cheio de vida e de alegria? E como se adivinhasse as mágoas que laceravam aquele coração afetuoso e crente, tinha também os olhos úmidos. A neta recebeu-lhe as palavras como se fossem um bálsamo suave, respondendo: Sim, compreendo tudo isso e rogo a Jesus me conceda forças a fim de encontrar nos exemplos dele a razão da minha própria vida. Essa resposta, porém, ficava a meio, uma onda de lágrimas invadiam-lhe os olhos grandes, serenos, como se hesitasse em confessar ao venerando velhinho sua preocupação dolorosa e incessante. Quinéio Lúcio, contudo, abraçou-a ternamente, ao mesmo tempo em que ela murmurava em voz súplice: Avôzinho, prometo ter fé e triunfar de todos os sofrimentos, mas desejava ver Ciro antes da morte dele. O respeitável ancião compreendeu quão difícil seria satisfazer tal desejo, mas respondeu sem pestanejar: Vê-lo-ás comigo amanhã pela manhã. Falarei a teus pais ainda hoje a esse respeito. A jovem lançou-lhe um olhar jubiloso e profundo no qual se podia ler a mais terna de todas as alegrias, misto de amor e gratidão. À tarde, uma liteira saía do Aventino, conduzindo o venerável Patrício à casa do filho, que ao lado da esposa lhe recebeu a rogativa com o mais fundo constrangimento a lhe transparecer no rosto. A última coisa que o Ovídio queria e poderia estar autorizando seria que a filha dele fosse então visitar aquele por quem ele tinha tanto desprezo, assim que era o Ciro. Alba Lucínia, na sensibilidade dela de mulher, compreendeu de pronto que a concessão aos desejos da filha era justa, convindo atender àquela súplica ansiosa. O tribuno, porém, relutava consigo mesmo e se não opunha uma negativa formal, era tão somente em atenção ao interventor, que além de lhe ser pai, era também seu mestre e melhor amigo de toda a vida. Mas meu pai, obtemperou depois de longa meditação, esse pedido articulado pela sua boca me surpreende profundamente. Tal medida posta em prática atrairá sobre nossa casa e nome numerosos comentários e suspeitas. Que diriam os administradores do cárcere se vissem minha filha interessar-se por um condenado? Filho, replicou Quinéio Lúcio, imperturbável. Compreendo e justifico teus escrúpulos, mas precisamos considerar que Célia pode piorar fatalmente se lhe recusarmos a satisfação desse desejo. Além disso, sou eu próprio que me proponho acompanhá-la. Quanto à nossa entrada na prisão, livre da curiosidade maledicente, já pensei no melhor meio de consegui-la. Levarei minha neta na qualidade de pupila da minha casa como se fora a filha de um sentenciado, pois bem sabemos que os prisioneiros não vão morrer como cristãos, mas como conspiradores e revolucionários. Então aqui
esse detalhe que nós já vimos ali no livro há 2000 anos, quando os cristãos que estavam ali naquela última festa, dada ali pelo imperador também para estar homenageando os políticos, os senadores, entre eles o senador Públio Lentulus seria homenageado, e ele tinha, depois de de 15 anos ali, que ele estava condenando a Lívia, a mulher dele, ou de 25 anos que ele estava condenando a mulher dele, por acreditar que ela tivesse sido infiel a ele. Ele então tinha se convencido da inocência dela, e ele disse, ele então se organizou ali, planejou estar entregando esse triunfo, estar entregando esse prêmio a ela, e ele beijaria os pés dela pedindo desculpas, pedindo perdão. E ele não sabia então que ela estava entre os prisioneiros que seriam então oferecidos ali às feras famintas, e ele não sabia porque ele não sabia que eram os cristãos que estavam ali, porque eles eram, foi dito que eram então as pessoas que eles eram escravos, e que eles eram sentenciados, prisioneiros sentenciados, que eles eram conspiradores e revolucionários, e não que eles eram cristãos, porque não é todo mundo que estava de acordo que os cristãos fossem condenados à morte dessa forma. E aqui mais uma vez ele dizendo que os prisioneiros não iriam morrer como cristãos, mas como conspiradores e revolucionários. Com as prerrogativas de que disponho, penetrarei no cárcere em companhia dela, sem a presença importuna dos funcionários ou dos pretorianos, de modo que somente eu presenciarei o que venha a ocorrer entre ambos. Euvídio ouvia-o silencioso, mas o venerável patrício, sem desistir de seus propósitos, tomou-lhe as mãos entre as suas, murmurando humildemente: "Concorda. Não negues à tua filha enferma a satisfação de um desejo tão justo. Além disso, filho, recorda-te que se trata de um simples encontro, pela última vez." Ao espírito do tribuno repugnava a ideia de que a filha fosse visitar o servo odiado com o consentimento dele. Mas havia tamanha ternura nas palavras paternas que o coração dele cedeu de chofre àquela atitude de carinho e de humildade. Então, porque tudo depende da forma de falar, né? Porque ele, como pai dele, ele se entendia tão bem, era pai e mestre e guia mesmo espiritual dele, ele podia dizer: "Eu estou te ordenando, eu sou seu pai, você me deve isso", você dizer: "Eu mando, se você..." Ele podia ter falado de uma forma diferente, mas aí ele deixa completamente. Se ele dissesse não, eu não acredito que ele levaria. Mas aí ele diz: "Não negues a tua filha enferma a satisfação de um desejo tão justo e um encontro pela última vez." E isso então o demove e faz com que ele então ceda ao pedido. Fixando o generoso velhinho como se estivesse anuindo tão só por consideração a ele, seu pai e maior amigo, murmurou um tanto contrafeito: "Pois bem, meu pai, que se faça a sua vontade, deixo a seu critério a solução do caso." E dando a entender que o assunto lhe desagradava, falou de outras coisas, levando o ancião para o interior, onde se intensificavam os preparativos para os esposais de Euvídia. Quineu Lúcio, que entendia a alma do filho desde pequeno, gabou-lhe todos os empreendimentos com bom humor e alegria, opinando com otimismo sobre todos os feitos dele e regozijando-se simultaneamente com as iniciativas dele, a evidenciar no semblante uma satisfação espontânea e sincera, como se nenhuma preocupação lhe povoasse a mente. Mais uma vez, ele sendo muito sábio aqui, que aí ele foi ali mostrar o que ele estava fazendo para os preparativos do casamento daquela filha que ele achava que era a que tinha dado certo, da Euvídia. Então, ele então, que conhecia a alma do filho desde pequeno, sabia que ele gostava de os preparativos, as coisas que ele estivesse fazendo fossem reconhecidas e elogiadas pelo pai dele, foi o que ele fez.
Nas primeiras horas do dia imediato, a liteira do venerável Patrício estacionava junto à prisão Mamertina, enquanto ele e a neta, que se disfarçaram em trajes muito simples, dentro de um largo peplo que lhe dissimulava os próprios traços fisionômicos, entravam no tenebroso edifício, salientando-se que Sixto Plócio, previamente avisado, vinha receber Quinéio Lúcio e aquela que ele apresentava como filha adotiva da casa dele, facultando-lhe a máxima liberdade para tratar com os prisioneiros. Aqui então, realmente ele conseguiu, ele leva então a Célia até ali para aquele último encontro que ela vai ter então com o Ciro, que é o grande amor da vida dela, que é a paixão da vida dela, porém impossível, um amor impossível, porque nessa realidade, nessa vida, ele veio como escravo. E aqui a gente não tem a história completa do Ciro, a gente não tem a pintura toda dele, não é como o pai dele, que é o Nestório, que nós conhecemos o passado dele de 2 encarnações anteriores, em que ele foi senador da República, em que ele plantou espinho para colher. Agora ele é escravo. Eu acredito que não tenha sido diferente com o Ciro. Ele não seria escravo assim por... Tá certo que pode ser prova ou expiação, porém aqui a gente vê que não deve ter sido uma prova que ele escolheu passar, e sim uma expiação, uma prova de amor de Deus para conosco, quando ele deixa que a gente, depois de ter vindo como senador, a gente venha como escravo, exatamente para ver se a gente consegue fazer aquela lição que a gente não fez enquanto a gente tinha o poder, porque nós vamos encontrá-lo no próximo livro, o livro A Renúncia, e a gente vai ver que tudo isso que ele aprendeu aqui, que ele mostrou tanto que ele havia entendido aqui, ele animou tanto o coração da Célia, ele disse a ela para não odiar o pai dela, ele deixou ela, mostrou realmente que ele tinha entendido a mensagem de Jesus Cristo, porém, por quê? Porque ele era um escravo. E aí no livro, onde vem como ele vem como um poderoso, ele tinha poder, aí já é diferente, aí é muito mais difícil ele dar esse testemunho de humildade e de abnegação, a mesma coisa que nós vimos com o senador Públio Lentulus, porque isso é bem humano, não é? A gente pode encontrar uma pessoa que enquanto tá ali na simplicidade, enquanto não tem poder, ela é uma pessoa, ela tem uma personalidade, e assim que ela pode ter algum poder, algum dinheiro, algum poder, ela se transforma completamente. E até por isso que é interessante a gente pensar quando a gente fica jogando assim pedra, quando a gente fica julgando esse ou aquele que está ali, está no poder, e a gente está julgando porque está roubando ou porque está fazendo alguma coisa, e aí a gente não percebe que nós mesmos, na nossa escala, a gente quando vai ali para o almoxarifado da empresa e para pegar uma caneta, a gente pega uma para usar e 5 para levar para casa, que a gente também tem que prestar muita atenção como é que nós agiríamos tendo poder, como é que a gente agiria tendo poder e dinheiro nesse mundo de ilusão, nesse mundo que a gente acaba se iludindo com aquilo que é o que o Emmanuel chama das ilusões mundanas, e ao invés de prestar atenção na verdade do que é realmente a riqueza maior que a gente pode ter, que é então estar entendendo a mensagem de Jesus Cristo. Não que nesse caso isso é bem sutil, porque muita gente, na minha forma como eu fui ensinada, na minha religião, é que Deus não gosta de rico, que mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, totalmente deturpada a forma que me foi passada a compreender isso, e não é isso, não é de jeito nenhum. A gente vê ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que o Napoleão Hill, quando ele se conectou com a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, com a fonte divina que há nele, que há em todos nós, o que ela mandou foi que ele fosse para ele não tinha dinheiro, e ele ia procurar uma pensão barata. Quando ele chegou em uma cidade, ela mandou que ele fosse para o hotel mais caro, porque Deus nos animando, Deus quer que a gente viva uma vida de plena
de plena abundância em todos os setores. Se a gente não vive essa vida, aí quando a gente tem poder, a gente usa esse poder e esse dinheiro de forma equivocada, é isso que faz então com que nós nos afastemos dessa informação, porque se a gente estiver conectado com a fonte, a gente sabe que dinheiro é bênção de Deus para que a gente faça essa travessia da forma mais cômoda e confortável possível. Porém, a gente tem que saber, a gente tem que ser o mesmo na pele de um escravo e na pele de um senador romano da República, na pele de um grande comandante, de uma pessoa muito rica e com muito poder. A gente tem que saber dar o mesmo testemunho de abnegação e humildade e de aquela coisa que aconteceu aqui nas páginas anteriores, de entender o que ele chama de fraternidade universal. Tá bom, gente? Eu fico aqui nessa então segunda parte do 6º capítulo, a visita ao cárcere. Vamos ver então como é que vai ser esse encontro do Ciro e da Célia, que o avô dela conseguiu arrancar ali a autorização do pai dela, para que ela tenha esse último encontro. Ela que estava ali definhando, estava ficando até doente. E vamos ver então como é que vai se dar no próximo vídeo. Se você gostou dessa parte, por favor, achar que vai ser contribuição para alguém, você compartilhe o vídeo, por favor. Você pode deixar seu like também se quiser, claro. E se quiser entrar lá no meu canal e se inscrever, eu tenho lá também os outros livros do Chico, que são Boa Nova, Paulo Estevão e Há 2000 Anos. Eu deixo esses em destaque ao longo desse vídeo, mas tem muitos outros livros lá também, outros vídeos, se quiser ver, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!